Olá pessoal, bem-vindo a mais um Data Stories. Eu sou o João Calisto, CEO do On The Go, e hoje a gente está no episódio 17, que está muito legal. Vamos falar hoje de verdade sobre nossa indústria, sobre nossa profissão, sobre mudanças nesse mercado, sobre tecnologia, até o futuro dessa área. Vou apresentar aqui uma pessoa que cruzou nosso caminho recentemente num evento em Miami, no ILX, que é a Cíntia Portugal. A Cíntia, vou fazer uma breve introdução aqui, Cíntia, do teu currículo, que é muito bacana. Hoje ela é diretora de Growth na Insights Platform, tem mais de 25 anos de experiência, em pesquisa de mercado e já passou por diferentes cadeiras, de uma ponta como Cantar, GfK, institutos que eu não preciso passar a credencial aqui. Empresas como a Unilever, talvez, acho que a gente brinca aqui dentro do On The Go, que a Unilever é uma das fundadoras daquilo que a gente conhece como CMI, nos dias de hoje. E em consultoria também, como a Ernst Young, enfim, que também dispensa apresentação. Hoje a Cíntia é consultora, trabalha com conteúdo sobre o nosso mercado, capacitação também nas empresas sobre tecnologia aplicada em pesquisa. Cíntia Portugal, bem-vinda a mais um Data Stories. João, muito obrigada aí pela oportunidade, muito legal estar aqui para falar um pouco de tecnologia e futuro de pesquisa, que é a área que eu sou apaixonada mesmo. Que massa. E eu acho que é legal, acho que o Data Stories foi feito para isso, eu acho que hoje a gente está bem na essência daquilo que a gente quer do programa mesmo. E Cíntia, a gente sempre gosta de começar um pouquinho com a sua trajetória pessoal. Acho que é importante, acho que o teu background ele tem muito a ver com assim, aquilo que nos molda como pesquisadores, aquilo que nos molda a nossa profissão hoje. Então conta um pouquinho, porque eu acho que no nosso papo que a gente teve esses dias, você me falou uma coisa muito legal, que eu tinha comentado, assim, que ninguém sonha em ser pesquisador, Mas assim, É verdade. eu também caí por acaso nessa. Mas me conta o que te prendeu na área, como que você começou em pesquisa, foi uma escolha planejada, uma descoberta nesse caminho? Me conta um pouquinho disso. Olha, assim, até hoje eu não conheci ninguém que falasse, putz, eu sonhava em fazer pesquisa e pensava em pesquisa. Todo mundo caiu por acidente, porque conhecia alguém que falou, aplicou para uma vaga na faculdade, ficou, e assim por diante. Comigo, o que aconteceu? Eu fui fazer faculdade, de publicidade, sonhando em quê? Ser criação. Queria ser criação numa agência, blá, blá. Primeiro ano consegui um estágio numa agência e trabalhei lá 1 ano e odiei, mas odiei, assim, tudo. Eu passei por criação, atendimento, planejamento, mídia, e falei, pronto, eu escolhi uma profissão que eu odeio, e agora? E aí eu vi que tinha marketing, descobri marketing nesse momento, e apliquei para algumas vagas de marketing, fui fazer uma dinâmica de grupo, aquelas dinâmicas de antigamente, não sei nem se ainda tem isso, na Boehringer Ingelheim para estágio. E aí, chegando lá, tal, a fila que tinha na portinha lá na mesa que era marketing era gigantesca, todo mundo queria fazer marketing. E tinha lá a portinha, pesquisa de mercado. Eu olhei, não tinha ninguém. Eu falei, pô, pesquisa de mercado eu vi alguma coisa na faculdade, deve ser legal, vou lá. E apliquei e passei, a única candidata, passei. E me apaixonei, assim, fiquei lá 1 ano e falei, eu quero saber mais disso, Eu preciso ir trabalhar no instituto para saber a fundo como é que... Eu sou muito curiosa de onde veio isso, como é que faz isso e tal. E aí que eu fui parar na Indicator, E fiquei lá um tempo, até eu falar, poxa, quero conhecer mais. Eu sempre tive isso muito da curiosidade e sempre apaixonada por pesquisa, análise, etc. Aí fui para Londres fazer uma pós-graduação em pesquisa de mercado. Fiz após aparecer a oportunidade para trabalhar na RI lá. E aí eu resolvi ficar. E que foi super legal, porque lá eu trabalhava, é totalmente diferente, O trabalho em Londres e aqui mesmo na mesma empresa, Então lá era muito mais uma parte voltada para desenvolvimento de metodologia, A parte de estatística muito forte. Eu tive muito acesso a isso e aprendi muito com isso. Então isso eu achei muito bacana e acho que foi um conhecimento que me ajudou quando eu voltei para o Brasil, depois de 2 anos, porque eu fui trabalhar no instituto e eu conseguia trafegar nessas áreas. Então eu passei pela GfK, vi toda a evolução de RI, InterScience, TNS, Cantar,
e eu conseguia trafegar muito bem nas áreas técnicas também. Então, poxa, vamos olhar essa amostra com um olhar diferente, vamos tentar fazer diferente, processamento de dados, parte de modelagem, etc. Então, acho que foi uma base fundamental para eu conhecer da onde vem a pesquisa, como que ela toma corpo, o que pode dar errado, né? O que a gente tem que fazer para evitar que dê errado? Acho que tem todo esse aprendizado, né, de lidar com os perrengues. E chegou num ponto que eu falei, puxa, o que está faltando, e foi aí muito pensando em carreira mesmo, o que falta para mim hoje? Falta conhecer o lado de lá. Eu preciso saber o que acontece com esse resultado, porque você tem, de uma carteira de 10 clientes, você vai ter 2 ou 3 que te inserem em tudo, onde você sabe do começo ao fim. O resto, você vira um fornecedor de relatório. Você apresenta a pesquisa e não sabe nem o que vai acontecer com aquele dado, se a decisão foi tomada como você acha que deveria, é totalmente diferente. Então, eu resolvi passar para a parte de cliente. E aí fui para a Unilever, e aí foi uma super escola de negócio, né? Entender, tá, tudo bem, o produto ganhador é esse, mas o outro é muito mais barato para produzir e ele não é um perdedor tão importante, ou não perdeu nas coisas chave da categoria. Você começa a olhar com outros olhos o dado, né? Não é tão a ferro e fogo. Perfeito. Né? Você começa a entender qual é a história que faz sentido. Você pega uma pesquisa com 300 slides que dizem um monte de coisa, mas o que realmente eu vou usar quando eu for montar uma estratégia? Né? Então, acho que a parte de cliente me ajudou, me trouxe muito isso. Por último, na JDE, eu tive acesso, eu fiquei responsável, né, por um tempo, pela área de marketing digital também. Uhum. E aí me acendeu um pouco uma luzinha falando, nossa, legal isso, né? Tem muita métrica, tem muita coisa importante. E deve existir uma nova forma de medir também, né? Sim. E aí foi a curiosidade para a área de tecnologia, IA, etc. Nesse momento, pandemia, tudo muda, tudo, né? Todo mundo em casa. E eu precisei sair um pouco do mundo corporativo tradicional para ficar com as crianças. E nisso, topei com meu antigo chefe lá da RI de Londres, em 2003. Topei com ele com uma vaga remota para qualquer lugar do mundo, né? Para mexer com isso, tecnologia de pesquisa. Sim. Aí entrei em contato, falei, não sei se você lembra de mim, ele, claro, e a gente começou a trabalhar isso em comecinho de 2021 e estamos até hoje aí com a Insight Platforms. Que legal. O chefe é o Mike? Não, o Mike é sobre o... Ah, que legal. Nós vamos falar bastante dessa plataforma, desse diretório, que eu sou super fã. Mas é engraçado, né? Assim, sabe que minha história é parecida também. Eu bati na porta de uma agência de publicidade que eu queria ser criativo e consegui uma vaga na estratégia. Foi o jeito que eu consegui para entrar lá. E aí quem estava no departamento de estratégia trabalhava muito com pesquisa, né? Eu fui começando a gostar de lidar com os fornecedores, né? De ver os resultados, a forma como eles apresentavam. E você me falando agora, me veio um pouquinho das primeiras coisas que eu percebi, assim, que é como as escolas são diferentes. Né? A inglesa que é diferente da americana, que é diferente da brasileira, assim. E quando a gente trabalhava com multinacional ali, às vezes, eu ficava muito perdido, assim, no começo, porque, cara, um vai até aqui, o outro vai até ali, o outro resolve de ponta a ponta. E isso é muito legal. No fundo, a gente está fazendo a mesma coisa. E eu acho que do teu lado, ainda o mais interessante ainda é que como, né, o que eu quero dizer, você já passou por diferentes cadeiras, né? Tua atuação é múltipla. Uhum. E como que cada uma dessas cadeiras, assim, você atua sobre esse meio sobre uma ótica diferente, com um objetivo diferente, né? Mas, no fundo, talvez é um único projeto, assim. E hoje, como você equilibra esse papel, assim? Porque, como você contou, né? Você foi marqueteira, depois foi para um instituto, depois foi... Né, trabalhar com marketing digital e agora, além de consultora, né, opera ainda em todos esses meios, você quase que é uma educadora, uma curadora de conteúdo. Como que é viver ali em múltiplas caixinhas assim, o tempo inteiro? No fim, eu coloco tudo na mesma caixinha,
né? E a minha caixinha, né? Eu falo assim, eu sou privilegiada, que eu trabalho com o que eu realmente gosto, e eu pude escolher qual é a caixinha que eu quero ir atrás. Qual que é? Eu adoro essa coisa de tecnologia, inovação, inteligência artificial. Então, o meu objetivo final, independente da forma, eu quero conhecer o maior número de coisas relacionadas a isso, entender como elas funcionam e facilitar com que mais gente tenha acesso a isso para a área de pesquisa de mercado ficar mais legal, mais atraente, porque ela tá num limbo que às vezes a gente fala, puxa, temos que tomar cuidado, as pessoas não estão querendo mais ir porque acham que é uma área que ela é secundária ao marketing, que ela não é tão importante e tal. E, nossa, para mim é o oposto. E eu acho que a tecnologia tem uma função aí importantíssima de trazer as pessoas, o time de CMI para o jogo com mais confiança, né? Com mais segurança também. Porque ela traz, né, dados muito mais fáceis, mais rápido, etc. Então, quando eu vou pensar em conteúdo, né, eu vou pensar num tema de uma palestra, ou eu vou criar um evento, qual vai ser o próximo evento da Insight Platforms, né? Que a gente pensa nisso, né? Putz, qual que é o tema que a gente ainda não fez? Puxa, vamos atrás de um webinar, qual vai ser o webinar que a gente vai apresentar em algum evento, etc. Meu pensamento é sempre, quem for assistir, sendo ela uma pessoa de tecnologia ou de marca, ela vai tirar proveito? Ela vai conseguir entender e aplicar isso em algum lugar? Então, acho que esse é o meu foco quando eu crio um conteúdo. Quando eu vou dar um treinamento, ele vem de tensões que eu já vi no mundo, né? Então, a gente tem dois blocos de treinamento na Insight Platforms, que é a Restec School, né? Research Technology School, que é justamente pegar a pessoa que não sabe nada, não entende nem o que é SaaS, por exemplo, nada disso, e precisa ter aquele banho de loja, aprender rapidinho em 10 lições o básico de tecnologia. E eu tenho o oposto, porque a gente tem muita ferramenta que a pessoa é super tecnológica, manja tudo de software, mas não entende nada de pesquisa. E aí vai no cliente e paga mico, fala coisa errada, não sabe como vender o próprio produto para o cliente entender. E aí a gente tem o Research Essentials, que são também cursos rápidos para que essas pessoas possam conversar com o cliente sabendo do que estão falando. Não é curso para fazer pesquisa. É muito de terminologia, metodologia, como fazer e tal. E por último, a consultoria. A consultoria que a gente fala é o mais premium, porque ela é individualizada, totalmente individualizada. Então, óbvio, a gente parte das tendências que existem, do que está mais, né, tipo, o que é o mais falado, o mais utilizado, o que está movendo a área hoje, mas sempre é aprofundar dentro daquela empresa, entender os gargalos, como é que ela funciona e onde que a IA vai beneficiar, onde que a tecnologia pode ajudar aquela empresa, né? Então, no fim das contas, sempre o objetivo final é como é que eu faço isso aqui ficar mais legal. Perfeito. Eu tenho uma sensação, né, puxando um pouquinho por toda essa mudança estrutural que a tecnologia trouxe para as nossas vidas, né? E aí vamos falar em mobilidade, em área financeira, na área de saúde, na área de marketing. Eu tenho a sensação que no nosso universo, assim, esse tema patina um pouco ainda, né? Acho que tem um gap que você acabou contando, assim, acho que o papel de vocês de catequizar, de informar, de dar base para que as pessoas, né, encarem isso de frente e mudem, né? Acho que qual que é a tua sensação, assim? Porque acho que existe um gap entre intenção e prática, né? O que falta para essa virada de fato acontecer aqui dentro desse nosso mercado, né? Tem Olha, eu vejo assim, empresa grande, sabe, patinando em querer implementar a plataforma no dia a dia. Eu acho que muito nesse sentido, os profissionais, será que é formação? Será que talvez investimento de venture capital mais ativo dentro da área também para puxar um empreendedorismo mais criativo? Porque eu acho que é um mercado ainda muito...
Cara, é difícil de entrar, né? É difícil de criar para esse mercado, é difícil vender para esse mercado, é difícil conquistar um cliente e ficar com esse cliente, né? É. Quando se fala de tecnologia. Olha, acho que eu vou por partes, né? Acho que a gente tá vendo um push cada vez maior dos CEOs de empresas grandes. Você falou muito de empresa grande, eu acho que as empresas grandes são hoje as que têm um pouco mais de dificuldade para entrar. Sim. Porque elas têm uma estrutura de como elas operam diferente. Então aí vem uma carta do CEO. A partir de hoje, tudo que tiver IA vai ser protagonista, eu só quero IA first, etc, etc. Sinceramente, eu não concordo com esse pensamento, porque daí você mobiliza uma galera de vários lugares para irem atrás de eu preciso ter um IA para mostrar para o chefe, para ele mostrar para o chefe, para o chefe, para o chefe, né? A gente sabe que o que está por trás desse pedido é tempo e recurso, tanto humano quanto financeiro, né? Sim. Obviamente, as empresas estão buscando cada vez mais enxugar quadro operacional, ter resultado, insight muito mais rápido, etc. Então, acho que começa por aí. IA a qualquer custo, ou IA em qualquer lugar, não importa onde, não importa Sim. como. Eu não acredito que é essa forma de impulsionar a IA. Né? Sim. Eu já entendo que você tem que olhar gargalos, onde que hoje a minha empresa, a minha organização tem um problema estrutural ou de tempo que eu não consigo agilizar ou ser competitivo, etc. Uhum. E aí, onde está esse problema e o que existe de ferramenta, de tecnologia hoje que pode me ajudar com esse gargalo? Né? Sim. Qual é o benefício? O que eu ganho quando eu viro essa chavinha? Então, acho que esse é um ponto muito importante de entender a sua situação. Não é a qualquer custo, em qualquer lugar, porque vai ter ferramenta para tudo. Para tudo Sim. que você quiser. Mas Sim. faz sentido? Vale o que custa? Os benefícios são palpáveis? Aí já é outra história. Né? Sim. Aí vamos pensar em pesquisa, tá? Indo do macro em pesquisa. Daí a pessoa resolve ir atrás de uma ferramenta, porque ela recebeu um push que ela precisa fazer. E aí ela vai digitar na internet e hoje a gente tem no nosso diretório 1.700 empresas de pesquisa de mercado no mundo, mapeadas. A gente estima que deve existir entre 4.000 e 5.000 empresas no mundo inteiro. Se você for dar uma busca, você vai achar tudo isso aí. E aí você vai ficar perdido. O que ela faz? Qual que me ajuda? Qual que não ajuda? Qual que tem em português? Qual que não tem em português? Né? Então, já dificulta ainda mais a entrada nisso. Tanto que uma das coisas que eu faço muito em consultoria é essa curadoria, de entender o processo, entender como é que funciona e falar, ó, para isso tem essas 5 aqui que são primordiais. Para isso tem essas 5 aqui que elas vão funcionar para você dessa maneira. Porque você precisa dessa mão. É muito difícil navegar numa área totalmente nova que muda todo dia. Cada dia que você abre um software, ele tá com uma cara nova, né? E aí, a pessoa achou, né? Ela deu a sorte, achou lá uma ferramenta e falou: essa aqui é maravilhosa, vou. Aí ela vai lá, vai comprar a ferramenta, só aceita cartão de crédito internacional. Aí não tem. Aí vai no jurídico. Aí o jurídico fala: eita, não podemos. Aí vai lá no pessoal de TI. Ixi, não confio. E aí Sim. começam todas as barreiras para a entrada de tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia bem avançada, ela está muito em startups que fazem coisas muito específicas. É. Então, são pequenos negócios. Normalmente não tem uma pessoa que vai falar com você. E Mas sabe aí, chega numa empresa grande e Sim. pum, Mas sabe que eu emperra. tenho uma sensação também, Cíntia, de que muitas das cadeiras nas empresas também, né? Acho que os profissionais, assim, eles têm uma preocupação com a carreira, que ela, obviamente, faz todo sentido estar preocupado com a sua carreira, para onde você quer ir, o que você quer fazer, deixar de legado ali dentro. E às vezes o carimbo, talvez, de grandes instituições, né? Como a gente está trabalhando com dado e dado que impulsiona decisão, às vezes é necessário você falar, putz, ó, estou falando com um dado aqui e está carimbado por aquele instituto ali de 40 anos, de 50 anos que está no mercado, não sou eu que estou falando. Né? Quando você vai falar de trazer uma ferramenta que vai te dar mais poder, vai te dar mais velocidade, vai te dar
o dado, às vezes, da manhã para tarde ou da noite para o dia. Mas é quem que está falando esse dado, né? Aquela empresa do É, cartão de crédito que você conseguiu passar para todo mundo, me convenceu que é boa, tá? É você que está é falando? essa aí, é essa aí. Eu sinto um pouco dessa. Eu vejo aqui como on the go mesmo, assim, quando a gente entra, assim, pô, mas quem é on the go? Né? Como é que você Sim. fez? O negócio fez sozinho, seu. Mas e isso é um ponto, tá? É o Sim, respaldo e que vem muito da empresa e de CMI. Eu me lembro que na Unilever teve o Stan, que ele foi o chefe da área de CMI global, e ele falava assim: você não precisa encher de dado de fonte e tal, chart, se você tiver uma história bem contada. E eu levei isso meio para a vida, de tipo, eu tinha os dados, eu olhava, eu analisava e tirava aquela conclusão com a minha experiência e tal. E eu não colocava a fonte. E nunca perguntam. Por quê? Porque eles é uma história que soa bem, que faz sentido. Toda vez que você vê uma história, você vê um resultado, você fala, eita, pode saber que tem gato ali. Que você vai fuçar, descobre que tem uma fraude, você acha algum problema no dado. Quando a história ela faz sentido, ela soa bem, né? A gente sabe que pesquisa não é um aha moment a cada 2 slides. Você vai tendo uma pesquisa inteira, talvez 1, 2, né? Coisas que realmente vão trazer algo para a estratégia e tal. Então, é muito essa segurança de ir tirando esses grandes nomes. Tem um perfeito. outro ponto que uma grande corporação, como a Unilever, por exemplo, vai ter aquelas empresas que já têm um acordo global e que Sim. normalmente são as gigantes. E Uhum. aí é muito mais difícil, principalmente quando você está numa cadeira local, você experimentar uma coisa fora disso, Sim, usar outro tipo de instituto, porque as metodologias já estão todas definidas. Você não perfeito. vai brigar com isso. Não, demais. Não, a turma deve estar curiosa aqui, né? A gente meio que falou, mas não falou do Insights Platform. Vamos abrir esse bloco aqui. Eu, particularmente, sou, como eu te falei, eu sou muito fã. Eu acho que esse mercado nosso, ele carece de curadoria, né? E realmente vocês conseguiram montar um diretório muito bacana, né? Acho que tanto seja para descobrir empresas, para descobrir métodos, né? Aquilo que eu te falei, assim, muito quando a gente vai criar dentro do On The Go, eu olho ali as soluções, como é que eles estão vendendo, como é que eles estão oferecendo, né? Acho que tem tanto em modelo de monetização, acho que eu me inspirei muito, né? Sou um heavy user aí da plataforma. Conta pra gente, assim, o que que é o Insights Platform, como você se envolveu, você acabou já contando pra gente, mas assim, para quem é, né, acho que como que o diretório ele pode ajudar os profissionais, você me contou um pouquinho de curso também, mas agora é contar Sim, um pouquinho sim. dessa plataforma muito bacana. Então, a Insight, então a Insight Platforms, ela foi idealizada pelo Mike Stevens, que tá lá em Londres, e ele tava com uma ideia na cabeça de tipo, puxa, eu preciso ajudar a tecnologia a se propagar, eu preciso que as empresas, né, os clientes, encontrem as empresas de pesquisa. Como que eu vou fazer isso? Vou lá fazer um diretório, né, categorizar sobre o que aquelas plataformas fazem, e aí as empresas vão lá e buscam. Qual é a vantagem disso? Hoje, se você vai dar uma busca no Google, empresas para fazer pesquisa quant, vai ter um monte de lista. Sim. Provavelmente feitas pelo Qualtrics, Question Pro, SurveyMonkey e tal, ou seja, Empresas direcionadas. que valem 1,2 bilhões de dólares É, listadas, que gastam um monte ali. exatamente. E a ideia é justamente a gente estar fora desse mercado. Então, a Sim, gente não é instituto de pesquisa, a gente não é dono de nenhuma plataforma, nada, nada, sim. né? A gente não tem nenhum vínculo. Então, a gente tem uma liberdade poética até para recomendar, né? Uhum. Até para falar, não, essa não é legal. A gente Que tem essa legal. liberdade. Então, acho que a Insight Platforms nasceu disso. E foi isso, vai catando mesmo, tá? Em Sim, sim. 2021 eu ficava catando o site, olhando, fazendo review, testando ferramenta para escrever uma resenha sobre Sim. aquela ferramenta. Só que, óbvio, a gente precisa ganhar dinheiro, né, gente? Então, o que acontece? Você tem o perfil que é pago. Eu, Uhum. como ferramenta, eu posso ir lá e pagar para o meu perfil aparecer no topo, mas assim, ou escrever um artigo com o nome da Uhum. minha empresa e botar no blog. Tudo que é pago
é super colocado como sponsor, a gente deixa super separado. Por quê? Para a gente sempre ter essa coisa do distanciamento. Né? Uhum. Eu tenho os clientes que pagam, etc., mas eu também tenho a preocupação do conteúdo que eu produzo, né? Quando é alguma coisa da Insight Platforms. Então, acho que esse é o primeiro foco: juntar compradores e vendedores de Sim, tecnologia de pesquisa. perfeito. Pesquisa, insights, analise, tudo da área de insights. O segundo ponto é a gente quer propagar a tendência, o que está Sim, acontecendo, quais são as últimas inovações, tudo mais que está acontecendo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir atrás para conhecer e como que isso é aplicado, etc. Isso vai virar webinar, vai virar treinamento, vai virar artigo, dependendo de como a gente conseguir encaixar. A gente tem newsletter de tendências toda semana, tipo, principais acontecimentos da indústria, mudanças de plataforma, etc. Né? E onde a gente consegue concentrar aprendizados, porque é muito dinâmico e muda todo sim, dia. Né? Cada dia que você olha, uma comprou a outra, uma não existe mais, é bem dinâmico, vamos dizer assim. Né? A gente faz os cursos, né? Então a ideia também, a gente tem cursos nossos, que é isso, perfeito. é uma startup, nós somos 4 pessoas hoje, né? Eu, o Mike, que estamos juntos desde 2021, Legal. né? Aí agora a gente tem mais uma pessoa que ajuda com a parte de vendas, porque a gente não estava conseguindo, e tem um part-time também para ajudar a gente em design, porque cada um lá é startup, cada um faz tudo. Desde o LinkedIn até o back-end, é todo mundo mão na massa. Né? Então a gente faz os cursos, eu e o Mike também. A gente Sim, não consegue fazer muito. Aí a gente chama parceiro. Ah, eu queria um curso de social listening. Vou lá e busco aí o scan. Ah, eu queria de workshop, data síntese. E aí a gente vai em alguns parceiros e fala: vocês não podem fazer um curso pra sim, gente? legal. Então, a ideia é gerar essa cadeia de informação para profissionais de pesquisa de mercado. Qualquer tipo de informação que precise, de aprendizado com relação à tecnologia, Uhum. a gente é o go-to hub, vamos dizer assim. Sim. Não, perfeito. Não, o trabalho é muito bacana. A gente, como eu te falei, eu uso muito o diretório como fonte de inspiração, acho que até como pulso do que está saindo. E a turma já fez curso de quali digital com vocês. Ah, sim. Ah, tem bem, acho que são 6 episódios de Quali. Foi uma coisa de 2022, 21, mais ou É, menos. Acho que foi grande parte disso nos inspirou a construir a área de quali aqui da empresa também. Mas bacana, gente, não legal, deixem de seguir, né? acompanhar, porque realmente é uma curadoria muito legal do que está acontecendo. E aí, principalmente o Ocidente, né, Cíntia? Então, tem isso, né? O que Sim, acontece? A maior parte da tecnologia, ela é feita em inglês. perfeito. Então você não foge muito de Europa e Estados Unidos e Austrália, né, Nova Zelândia. Você não foge desse hub. Óbvio Sim, que hoje está desenvolvendo, é muito mais fácil, muito mais rápido traduzir para outros idiomas e isso sim, está se propagando. Mas sempre onde nasceu é na língua inglesa, perfeito. mesmo quando traduz a plataforma e você vai transportar para outra região, ainda tem dificuldade, porque a interface é em inglês, a experiência em português às Sim, vezes não é tão boa. Então, sem dúvida, tanto que da nossa audiência hoje, a gente tem, são 70% empresas de pesquisa, dados e tecnologia, 30% marcas. E perfeito. quando a gente olha no total, 60% estão em Estados Unidos e UK e Europa também, uma parte da Europa. É a grande parte do mercado. Eu conheço muito pouco do mercado asiático, né? Mas se a gente pegar talvez as fatias, acho que a Inglaterra e os Estados Unidos, acho que são os principais, né, puxadores Sim, aí desse mercado. Mas até se você for olhar o relatório da Isomar, né, que óbvio não é perfeito porque hoje a pesquisa está super disseminada, tal, sim, mas você vai ver que a maior parte está concentrada nesses dois territórios, é UK e Estados Unidos. Né? O legal. resto é bem pulverizado. Mas, por exemplo, a gente fez em janeiro um evento só para a Ásia.
Legal. E aí, só fornecedores que estão tentando entrar na Ásia Sim. e empresas da Tailândia, da China, do Japão, falando também como que era a pesquisa lá, como que era isso e tal. E assim, as necessidades são parecidas, a Tá. oferta de produtos é que é mais difícil, né? E muito pelo idioma também, a barreira do idioma é muito maior até quando a gente Sim. olha a Latam, por exemplo. Então, a gente já está querendo expandir para esses outros grupos, né? A gente começou agora um podcast também que eu toco, que é justamente para falar com pessoas de pesquisa de Latam, África e Ásia, para Aqui, entender um pouco de como isso funciona, o que falta, como que é a relação com a tecnologia, como que é a relação com o headquarter, né? Que eu falo assim, vem lá, faz a pesquisa assim. Aí você fala que não dá, né? sim. Tipo, vamos na casa da classe A gargalhada do Brasil. Não vai, não Total. vai, né? Os vídeos Então, são assim, muito. a gente está tentando conhecer mais desse outro mundo, desse outro lado, para justamente trazer mais desse conhecimento. E o objetivo é sempre esse: impulsionar a pesquisa a partir de tecnologia. Que legal. Depois a gente coloca o link do podcast aqui também, Tá né, e do bom? diretório para todo mundo poder seguir. Vamos falar de Brasil. Você acha que o Brasil tem conseguido acompanhar tudo isso que você vê lá fora? Eu acho que. E aí eu acho que o Brasil e Latam estão bem juntos, tá? Tá. Não só Brasil. É, eu acho que tem dois caminhos, né? Tem o estrutural, que é a barreira de linguagem, de Uhum. acesso a mais metodologias, mais plataformas, etc. A gente tem coisas muito legais no Brasil, né? E em Latam e tal, mas comparando com o número de plataformas que existe lá fora, é completamente Sim. diferente, né? Então acho que tem essa parte estrutural. Tem uma parte que é nossa, que é do profissional da área, Sim. né? E aí eu não julgo, tá? Não é um julgamento, mas é algo que vai mudar e que está Uhum. mudando e que a gente quer fazer parte dessa mudança. Por exemplo, na AIEX do Latam do ano passado, eu entrei em choque quando eu fui, porque para Uhum. mim pareceu um túnel do tempo, Uhum. onde quando você vai na AIEX, Europa, Estados Unidos, é metodologia, inovação, como é Sim. que modo diferente de fazer pesquisa. Sim. E quando a gente chegou na IEX, todas as principais apresentações eram o quê? Como é que é o brasileiro? Qual é a Tá. diversidade das regiões? Ah, como é que é o mexicano? O mexicano gosta de ser chamado de latino ou de hispânico? Entendi. Eram coisas desse tipo, muito. A gente tem essa coisa do eu quero saber a fundo, eu quero conhecer a pessoa e não o Sim. número. E isso Sim. faz parte da gente. E é o nosso charme. Eu acho que as principais pessoas de pesquisa qualitativa que eu conheci no mundo são Sim. brasileiros, porque conseguem ir lá e arrancar Sim. leite de pedra mesmo. Então, eu acho que tem uma parte que a gente quer entender muito da pessoa, do Uhum. ambiente, né, do comportamento, e a gente esquece como é que faz para chegar lá, Perfeito. né? Então, por mais que tivesse sido usado tecnologia, ela saía. E você pensa, poxa, mas eu estou num evento de tecnologia, de Uhum. inovação. E a gente não chegava nisso, porque a gente estava falando do Sim. que, como, quem, onde, etc. Então, eu acho que tem essa diferença que a gente vai mudar e que quando mudar, vai ser legal, porque vai juntar uma expertise e uma característica nossa com Uhum. algo que vai ajudar a escalar um pouco mais isso, de você olhar mais informações ao mesmo tempo. Perfeito. E também o jeitinho brasileiro de ser, como é que fala, preconceituoso, né? Com coisa Aham. que não conhece. Então, no ano passado, eu fui fazer uma palestra para a Exomar, e aí, eu não acredito em AI, não faz melhor que eu, AI já passou, já era e tal, Falou. né? E tem gente que ainda age assim, pensa assim e tal, né? Sim. Então, a minha recomendação nesse caso é, tipo, mantenha a mente aberta, né? Sim. Olha o que existe, olha para fora, né? É difícil, porque no dia a dia
está enxugando, o time de CMI está cada vez Sim, menor, com menos gente, eu não tenho tempo de ficar. Eu sou super privilegiada que o meu trabalho é ficar caçando e brincando com sim, ferramenta. Mas não é assim na vida real, e a gente sabe, né? perfeito. Mas assim, esteja aberto a entender da onde vem, como funciona e como pode te ajudar a fazer o seu trabalho melhor. E aí você traz toda a sua experiência, toda a sua bagagem, etc. Sim. Mas sabe, eu tive um pouco essa sensação também. Eu palestrei nos dois eventos da Europa, depois nos Estados Unidos no ano passado, e senti muito, talvez, a diferença aqui para os eventos da América Latina, especialmente do Brasil, que eu acho que a gente tem uma coisa muito territorialista aqui também, né? O Tem. cliente é meu, a metodologia é minha, eu quero apresentar um projeto que eu fiz para como uma credencial para um outro cliente olhar e falar, nossa, quero trabalhar com aquele cara. A É. Europa, como você falou, é uma discussão, cara, de metodologia, uma discussão conceitual, às vezes até muito cabeçuda, assim, eu tava Sim. uns painéis ali que eu falo, onde é que eu tô aqui, né? E os Estados Unidos, acho que uma feira de negócios, acho que é um pouco o É país, isso mesmo. né? O país puxa negócio, um monte de stand, não sei o que, todo mundo trocando cartão, e fala, o que você faz? Eu voltei de lá, muito, eu gosto muito, né, desse lado americano, mas o Brasil era aquela coisa, putz, eu vou fazer uma apresentação, seja na Exomar, ou Latão, ou a Alex Latão, ou a própria BEP, cara, eu vou lá para tomar pedrada, ou para ficar contando como que o meu trabalho foi legal ou não, né? Mas ninguém abre o jogo, né? Eu Ninguém acho abre que o jogo. ninguém abre o É jogo. Um pouco desse podcast protecionismo. nosso, que falou, cara, não, o jogo é para ser aberto, as pessoas têm que trocar, eu acho que a gente é um pouco do que o nosso mercado precisa. Meu, Exato, com certeza. demais o papo. Vamos para o último bloco aqui agora, que é falar um pouquinho das futuras gerações. Eu acho que Tá. o que você daria de conselho prático? Acho que é um mercado em mudança, né? Que tipo, para quem está entrando agora, assim, né? Eu quero trabalhar com dados, mas eu não sei por onde começar. E o que você diria para essa nova turma? Olha, eu costumo falar, tudo não verás, tudo não lerás. Então eu posso te passar uma lista com 20, 30 livros, com todos os conceitos de AI, etc, e pesquisa de mercado e mundo, né? Mas é muita coisa. Sim, Ninguém entra já nisso. Então, escolher muito, assim, com muito critério, qual é a ferramenta, né, a fonte de informação que eu quero, né? Onde que eu vou aprender sobre tecnologia, tendência, né? Então pode ser uma, duas, três no máximo. Assina aquela newsletter e leia. Leia isso. Não adianta assinar 20, você não vai ler sim. 20, você vai ficar com a sensação de estou perdendo, estou atrasado. A mesma coisa com influenciadores. Uhum. Existem pessoas no mercado que são experts em AI, aplicações de AI, etc. Né? Olha isso, vê quem você se identifica, que tem um discurso parecido com o seu, porque é isso também. Você vai ter, quando você falar de tecnologia, vai ter a pessoa que ama, que odeia, que gosta de uma parte, mas não gosta da outra, tal. Vê o que mais se adequa ao seu discurso e Sim, segue aquela pessoa. E aí você vai começar a entrar nesse mundo, né? Brinca quando tiver. Brinca mesmo, tá? Fazer pergunta idiota para as ferramentas que existem hoje de large language models, etc. sim. Mas experimenta, né? Abre a mente para experimentar. Eu acho que isso já vai ajudar a sentir o que vai acontecer depois. Eu sou super, super positiva. Inclusive, é uma questão. O Mike, ele é o doomer. Ele acha que vai acabar tudo, que a Insight Platforms daqui a pouco não vai ter mais negócio e tal. Eu já acho o contrário. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar e mudar a forma de negócio com o passar dos anos, porque a inteligência artificial vai ajudar as pessoas a se encontrarem com as plataformas de uma Uhum. forma melhor. Mas a usabilidade, como usar, o que está acontecendo, a gente ainda tem um chão pela frente. Perfeito. Então, escolhe o seu lado também, você pode ter os dois lados, mas escolhe um pouco como você vai pensar, que daí você consegue direcionar Sim. livros que você vai ler, como que você vai, né, se posicionar. Inclusive, a gente vai fazer uma palestra semana que vem que é How to Not Freak Out About AI.
Que legal. Então são 10 livros que a gente leu, tal, vai ter o Mike e o Tom, que é um parceiro nosso, apresentando, eles aprenderam com 10 livros que vão ajudar as pessoas a não enlouquecer. E aí tem livro que é, tipo, super fofo, poliano, o mundo vai ser mais azul, outros que, assim, o mundo vai acabar e vai nascer de novo, Que massa. mas para entender um pouco qual caminho você quer seguir. Então acho que essa é uma das... Obviamente, se o podcast não tiver saído, isso vai estar on demand também. Eu posso mandar o link depois Não, para que assistir. legal. Não, e o Mike é um grande storyteller. Acho que eu vi uma dessas apresentações. Eu tenho quase certeza que era dele. Assim, que ele fez, acho que as 10 tendências do próximo ano. Aí tinha umas musiquinhas, tinha uns clipes ali no Sim, meio da história. Muito, muito gostoso de ver, muito legal. E que massa, acho que muito bacana esse tema também. Vamos, assim que a gente divulgar, a gente coloca o link também para as pessoas assistirem. sim, sim. E é isso, sim, tipo, muito obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa ou podemos fechar, Não, acho eu que acho que é isso. Eu acho super legal papo como bom. iniciativa o que vocês estão fazendo, de ir atrás de diferentes experiências, né? E entender um pouco mais de cada uma delas e passar isso, porque eu sinto essa carência. Normalmente, quando eu Sim, vejo os podcasts de insights, eles são muito mais relacionados a um case de sucesso, sim. uma utilização de sucesso, do que uma história de como abordar alguma coisa, uma dica, né, um how-to. Então, acho muito legal. Parabéns aí pela iniciativa. Não, obrigado por ter aceitado o convite. Parabéns também por todas as iniciativas. Vamos continuar essa troca. E, pessoal, queria agradecer, Cíntia. Obrigado pela participação. Todos e Obrigada a todas, você. não deixam de seguir a gente no YouTube, no Spotify, em todos os outros canais. E muito obrigado. Obrigada a você.